Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 7 filmes de terror que foram baseados em jogos. Mas antes de começar, não esqueça de mandar suas recomendações aqui nos comentários ou na nossa direct no Instagram, se você tiver algum. Filmes baseados em jogos não costumam ter uma melhor qualidade, muitas pessoas nem lembram quais que são eles. Alguns eles são um pouco marcantes, assim, que o pessoal tem na lábia pra falar. Mas hoje a gente vai falar sobre 7 filmes, alguns não são tão de terror assim, mas a gente vai ter que comentar sobre eles. E pra começar a lista, a gente não podia falar de outro que é meio que até o mais conhecido e o mais clássico que a gente tem hoje, que é o Resident Evil. Ele inclusive tem duas versões que saiu, uma agora lá é o Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que saiu ano passado, mas a gente geralmente pensa na versão que tem a Milla Jovovich. Todo mundo, quando assistiu o trailer desse novo filme, Bem-vindo a Raccoon City, todo mundo ficou incrédulo por conta da qualidade do CGI bem duvidosa e o cast que eles fizeram pro filme, que falam que não parece nada com os personagens dos jogos. Eu não tenho nem tanto problema assim que um parecer com não parecer, é só ser um filme bom. E quando eu vi o trailer eu falei, talvez não seja tão bom assim. E também as versões antigas que tem a Alice, as pessoas reclamavam muito o fato de que quando eles colocavam os personagens dos jogos mesmo, eles colocavam atores até que mais ou menos parecidos, só que aí eles estragavam toda a história. Tipo, o Leon e o Chris, que são os protagonistas, eles cagaram completamente no filme. Inclusive no quinto filme tem uma cena de luta que é igualzinha ao Resident Evil 5, só que eles conseguiram piorar o que já era ruim no jogo. Eu não sou um grande fã da franquia Resident Evil, não porque eu não gosto, mas porque eu nunca joguei nenhum dos jogos, então eu não tenho muito como fazer a comparação dos filmes da Milla Jovovich com os jogos. Eu só tenho pra falar que os filmes que eu assisti, pelo menos dela, não são de qualidade muito boa. Alguns são bem estranhos, vamos dizer. É engraçado porque a gente vê que o filme ele tem um orçamento, até tem umas ideias legais, só que aí você fica vendo aquilo e você fala, mano, os caras botaram Resident Evil nisso aqui literalmente pra ganhar dinheiro, cara, porque é um filme genérico de zumbi. Aliás, tem uns que nem são de zumbi, né, porque é igual The Walking Dead. Uma hora o zumbi, você chega, pum, matei o zumbi, tá ligado? Não tá nem pensando mais no zumbi. E como eu já tinha comentado, filmes não costumam ter uma melhor qualidade assim quando são baseados em jogos, e esse aqui é mais um exemplo claro, que é o Slenderman, que foi baseado numa creepypasta, mas também ela ficou mais conhecida por conta do jogo que foi lançado, e foi lançado um filme mais recentemente, em 2017, com um elenco bem famoso e produzido pela Sony, e não deu nada certo, porque o filme é horroroso. Vocês que acompanham a gente faz um tempo já estão cansados de ouvir a gente xingar esse filme, a gente inclusive trouxe ele aqui pro canal no nosso quadro de filmes merdas, mas a gente já falou dele várias vezes no podcast, toda vez que a gente tem a oportunidade a gente xinga esse filme, porque ele é muito ruim mesmo que tenha Joey King, né, infelizmente. Esse é um daqueles filmes que é literalmente os caras falaram, caralho, o que a galera tá gostando, só que eles atrasaram uns 4 anos, porque o Slenderman era famoso em 2012, o filme saiu tipo em 2017 e 2018. Os caras atrasaram e aí quando chegou o filme eles ainda, é aquele nível assim de filme tipo, de velhos escrevendo jovens, que eles procuram na internet 5 minutos, jogam tudo que eles encontram no roteiro e falam, é isso mesmo que os jovens estão fazendo hoje em dia. E eles mudaram bastante a história principal do Slenderman, que era tipo, o jogo você ia lá, procurava a página com um monte de coisa macabra e tinha um brother querendo comer você no meio da floresta. Só que nesse filme aqui é simplesmente as meninas vão lá, fazem um ritual na internet, assistem um vídeo que nem do Chamado e elas começam a ser perseguidas pro Slenderman que tem cara de madeira. A diferença é que o Chamado termina com cabelo, o Slenderman é careca. Aí o Slenderman consegue teleportar um telefone e transmitir em 4K um FaceTime, né? Inclusive o Slenderman nunca decide o que ele quer fazer com as pessoas, porque algumas desaparecem, algumas morrem, algumas ficam catatônicas e as outras simplesmente não acontece nada. É uma bipolar que existe. E quando a gente fala de filmes baseados em jogos, a gente sabe que igual no Slenderman tem alguns jogos que não tem muita lore, né? Muito enredo pra você criar. E os caras têm que fazer alguma coisa do zero, que além de ser o Slenderman também é o caso do Doom, que os caras pegaram o Dwayne Johnson e fizeram assim um filme levemente baseado no Doom, que pra quem não lembra, o Doom é basicamente um jogo que você sai matando demônio aí numa dimensão estranha e você tem que matar todo mundo pra sobreviver. E aí eles fizeram um filme meio que sci-fi muito louco com The Rock. Eles tentaram botar ele numa equipe especial como todo filme do The Rock. Ele vai lá, se sobressai, mata um monte de bicho, e é isso. O jogo do Doom não tem tanta história, então a gente não sabe nem como, tipo, vou fazer tal ideia, essas coisas. É um jogo que é pra ser deixado de lado ali, ele é um clássico, a gente não tem que pensar muito pra jogar, é só divertido. Então, sei lá, né, cara, fazer um filme sobre um bagulho que não tem história... é um tiro no próprio pé. Pois é. As sequências do Doom até começaram a criar meio que um enredo, explicar por que ele tava naquela dimensão e o que ele queria com aquilo, né, de matar o Doom Guy. Na época já tinha sequência, mas eles fizeram um filme meio que baseado no primeiro jogo. Então, literalmente, a única coisa que tem do Doom é que o The Rock, ele usa o uniforme verde, né? O resto, foda-se.
O próximo filme da lista é o Alone in the Dark, que ele foi baseado no jogo, obviamente, o Alone in the Dark. Ele conta a história de um detetive, investigador, que ele vai pra uma mansão que ele vai lá pra descobrir o motivo da morte, do suicídio do cara que morava lá. Só que no filme ele foi transformado como se fosse um investigador paranormal, que ele vai atrás das coisas. E eu não assisti o filme, eu não joguei o jogo. Então a minha opinião é junto com o povo que diz que esse filme aqui é uma merda e provavelmente um dos piores que já foi lançado. Esse filme ele tá na lista dos 100 piores filmes que foi feito na história e não tem como negar, porque é bizarro como o diretor, que é o Uwe Boll, ele tinha um orçamento nessa época ainda, porque depois a gente vai ver que ele começou a lançar mais filmes baseados em jogos, e os filmes foram ficando cada vez piores e com menos dinheiro, e o cara era meio surtado da cabeça. E aí ele conseguiu pegar um filme com pessoas de nome, e até assim, um orçamento legal, tipo, o CGI é mais ou menos pra época, o filme foi lançado em 2005, mas a história em geral do filme e até as coisas que acontecem, além de serem muito genéricas, são muito ruins. Esse diretor tem um histórico incrível, inclusive a gente até compara e fala que o Paul W.S. Anderson, ele destruiu com a franquia do Resident Evil, mas esse cara que conseguiu destruir não só uma franquia, ele destruiu várias, porque todos os filmes que esse cara fez baseado em jogos são ruins. Inclusive, olhando lá no Letterboxd, esse filme aqui ele tem 1.1 de nota e ele tem uma continuação, que é o Alone in the Dark 2, que eu acho que ninguém pediu, nem mesmo o próprio diretor, mas ele conseguiu uma nota até melhor que o primeiro. Eu não sei como isso é possível. Eu imagino que os caras foram pra comédia. Que é o único jeito que eu tenho de explicar. Ou a galera falou, mano, vamos dar um ponto pro cara, vai. Ou eu acho que tanta pouca gente assistiu que eles deram uma nota assim só representativa e foda-se. E continuando com esse diretor, a gente tem outro filme que não tem história nenhuma, porque o jogo não tem história nenhuma, que é o House of the Dead. Na época ele era um jogo de fliperama lá, de arcade, que você usava aquelas arminhas e ficava atirando nas coisas que estavam na tela. E obviamente o cara tentou fazer um filme disso, inclusive também tem uma continuação que ninguém pediu, e obviamente o filme foi uma bosta, e é outro filme que tá na lista dos 100 piores filmes que já foram feitos na história. Esse jogo na época, eu lembro quando eu era criança, eu ficava jogando lá no fliperama, eu não passava de uma fase, eu tinha que depender do meu irmão e do meu pai pra me salvar lá. Era um jogo divertido, a gente não prestava atenção na história, obviamente, mas fazer um filme sobre isso e contar a história de um moleque, de um grupo de jovens que vão pra uma ilha pra descobrir algumas coisas. Ele descobre uma pessoa que tá desaparecida há meses, que já deveria ter morrido, e que tem zumbis pra atacar eles. E não tinha outra forma de exemplificar o porquê que esse filme deu no que deu, que ele é feito pelo mesmo diretor do Alone in the Dark. O Uwe Boll ataca novamente, inclusive ele, como o Léo comentou, ele estragou várias franquias. Ele fez filme do Far Cry, fez filme do Postal. Inclusive tem um filme que chama Rampage, que foi o único filme que teve críticas positivas dele. O cara era tão bosta de fazer filme que ele desistiu da carreira em 2016. Mas ele ficou 26 anos ativo. Ele ficou de 90 até 2016. Isso é um absurdo, velho. E essa conquista é tão absurda na carreira dele porque ele foi presenteado, foi premiado pelo Framboesa de Ouro como uma das piores carreiras de todos os tempos de um diretor. E a melhor parte é que ele foi o único que concorreu nessa categoria até hoje. Abre categoria só pra foder o cara. E eu acho até surpreendente a galera do Framboesa de Ouro ter feito isso, porque o Uwe Boll, ele tinha uma forma diferente de lidar com as críticas. Ele era um ex-boxeador amador e ele basicamente chamava os críticos dele, que ele chamava de nerd, de florzinha, todas essas coisas pejorativas, idiotas e machistas. Ele chamava os caras disso e depois chamava pra uma luta de boxe. Inclusive tiveram 6 ou 7 que aceitaram o desafio e foram nocauteados por ele. Até que a junção lá dos diretores de Hollywood decidiu mandar ele parar, senão eles iam tirar a licença dele. E isso foi 10 anos antes dele desistir da carreira. Esse cara é um gênio, mano. Não, eu vou lhe dar 5 assim de todas as críticas do mundo. Vamos subir no ringue. Me desculpa, eu não queria criticar seu filme, não. Me perdoa. O jogo do Silent Hill deixou muitas pessoas com medo quando ele foi lançado e deixou muitas gerações apavoradas, porque também foi anunciado que ia ter um filme sobre essa história. Ela conta um pouco diferente assim do que há no jogo, mas ele conta a história de uma mãe e de uma filha que estão com um carro lá andando na estrada e elas acabam parando numa cidade fantasma e que começa a ter uma névoa estranha e começa a ter um sinal, como acontece no jogo também, mostrando que os monstros estão saindo pra comer você. E é muito legal porque nos jogos os monstros e até a cidade fantasma ela é baseada nos pecados, entre aspas, do protagonista, da pessoa que a gente controla durante o jogo e todos os medos e problemas que ela tem que enfrentar na cabeça dela, que ela meio que tem o poder de colocar no mundo como monstros demônios, né? Inclusive o Cabeça de Pirâmide, que é um dos monstros mais clássicos, assim, do terror, foi criado no Silent Hill. E no filme é basicamente isso, só que tem uma história um pouquinho mais incrementada, meio de traição e de bruxaria, todas essas coisas, né? Fanatismo religioso.
É até meio confuso ali num ponto que às vezes até tem que dar uma pesquisada quando acaba o filme, mas o primeiro filme é muito bom e a gente vai escolher ignorar o 3D. Então, como a gente vai ignorar a sequência, o Silent Hill 3D, a gente vai falar só do primeiro, que eu acho que na nossa lista, pelo menos na minha opinião, é o melhor filme que a gente trouxe, assim, de qualidade de filme mesmo e que conseguiu adaptar o jogo realmente pras telonas. Incrivelmente, esse filme aqui tem umas 2 horas e meia, assim, que quando eu lembro que eu fui assistir, eu falei, caralho, não termina nunca, mas ele é um filme divertido, assim, de assistir, ele tem aquela parte do terror, e também pra você que conhece um pouco da base do terror, assim, dos jogos, você vai conseguir gostar, assim, do filme, porque ele traz aqueles personagens característicos, como o Leite comentou do Cabeça de Pirâmide, que é sensacional. O CGI não é daquelas melhores qualidades, ele aparece alguns insetos andando ali, que deixa bastante a desejar, mas se você ignora essa parte, assim, a história é bem convincente, e é interessante no final das contas. Se você for dar uma pesquisada por trás, assim, consegue ver bastante detalhe. O segundo filme eu não sei, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. E pra terminar a nossa lista, a gente resolveu fazer uma menção honrosa de um jogo que não é estritamente de terror, mas a gente sente que ele quebrou barreiras, porque ele trouxe até um pouco de violência. Na época era até arcade, não tinha nem console de mesa, de casa ainda, que é o Mortal Kombat, que agora já tem um total de 3 adaptações, onde 2 são horríveis e uma é boa. Eu sou um grande fã da franquia Mortal Kombat, eu já joguei praticamente todos eles que tem. E eu particularmente na época, quando eu assisti o primeiro lá e o segundo, eu gostei bastante na época, só que depois reassistindo eu percebi um pouco como é ruim o segundo filme. O primeiro até o pessoal fala bem assim, eu não sou muito fã dele também. E da nova adaptação que foi lançada, aí que teve a produção do James Wan por trás de tudo, também não funcionou. Pelo amor de Deus, gente. Inventar personagem. Sendo que o Mortal Kombat Armageddon tem mais de 100 personagens pra jogar. É de fuder, né, cara? Pelo amor de Deus. E é bizarro como o primeiro e o segundo filmes, que na época não tinham uma história assim mesmo no Mortal Kombat. Mortal Kombat começou a ter história, como ela falou, depois do Armageddon, no Deception, começou a ter uma história, né, pra você jogar. E aí depois no 9, no 10 e no 11 tem mesmo um modo história de luta, essas coisas. Só que nos primeiros não tinha. E os caras inventaram uma história que é melhor de quando eles tinham uma história pra se basear. Porque os caras não inventaram personagem. A gente vê que o elenco é meio bizarro, tipo aquele Raiden absurdo. O cara não tem nada a ver com o Raiden, não sabe nem agir como o Raiden. Mas ainda consegue ser melhor que o filme de 2020, porque nem tem o torneio no filme de 2020. O filme que foi lançado em 2020, ele conta a história, assim, que vai acontecer o Mortal Kombat, só que ele acontece um pouco antes da treta, assim, e termina o filme antes de acontecer o torneio, então o nome do filme não faz o menor sentido, e também ele deixa um pouco mais na cara, assim, de você, se você assistiu, se já jogou alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat, você sabe que o Kano é do mal. E quando acontece no filme, você fala, pera aí, o Kano tá do bem? Obviamente ele vai trair e acontece o que acontece. Que filme de merda, cara. Eles inventaram um personagem novo e não é uma pessoa qualquer, ele é o protagonista do filme. A gente não tem conexão nenhuma com ele, porque ele não tá no universo e também o personagem é muito bosta. É tipo, ai, minha família morreu, eu sou o Lin Kuei. O Liu Kang tá insuportável nesse filme aqui. Mano, tá o filme inteiro insuportável. Se você for assistir, você não vai gostar disso aqui, porque é uma história genérica e ruim. Termina, chega. Nem as lutas prestam essa merda. Mas então é isso, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Se você acha que faltou algum filme aqui na nossa lista, manda nos comentários que a gente vai ficar muito agradecido. Lembrando também de você deixar o seu like aqui no vídeo, que tá dando bastante trabalho pra fazer. E também se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo da quarta-feira e também um vídeo extra na segunda e na sexta. E não menos importante, também segue a gente no nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente vai mandar atualizações sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira. E também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que querem continuar vendo as nossas críticas, sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais, o Instagram, o Twitter e o Letterboxd. Nossa rede social de críticas, onde infelizmente a maioria dos filmes que a gente trouxe hoje já tá lá. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijão.